Questão 55. Sobre vícios opostos à prudência e que a ela se assemelham. Devemos agora considerar os vícios opostos à prudência e que a ela se assemelham. Sobre esse assunto, há 8 temas de investigação. Primeiro, se a prudência da carne é um pecado. Segundo, se é um pecado mortal. Terceiro, se a astúcia é um pecado especial. O quarto tema é uma discussão sobre o dolo. O quinto, discute-se a fraude. No sexto, considera-se a solicitude concernente às coisas temporais. O sétimo diz respeito à preocupação sobre o futuro. O oitavo, pesquisa-se a origem desses vícios. A prudência da carne é um pecado? Artigo 1. Parece que a prudência da carne não seria um pecado, pois a prudência é mais excelente que as outras virtudes morais, uma vez que a todas guia. Ora, nenhuma justiça ou temperança é pecaminosa, portanto, nenhuma prudência é um pecado. Além disso, agir com prudência para atingir um fim que é amado licitamente não é pecado. De fato, é lícito amar a carne, porque ninguém mais odiou sua própria carne. Portanto, a prudência da carne não é um pecado. Ademais, assim como o ser humano é tentado pela carne, também é tentado pelo mundo e pelo diabo. Mas nenhuma prudência do mundo ou do diabo é considerada pecado. Portanto, nenhuma prudência da carne deve ser entre os pecados. Pelo contrário, ninguém é inimigo de Deus, exceto pela maldade, de acordo com Sabedoria 14:9. São igualmente ditosos para Deus o ímpio e o objeto de sua impiedade. Ora, está escrito em Romanos 8:7: a prudência da carne é inimiga de Deus, portanto, a prudência da carne é um pecado. Respondo como anteriormente, a prudência diz respeito às coisas que são direcionadas ao fim da vida como um todo. Portanto, disse prudência da carne de modo próprio da prudência de alguém que considera os bens carnais como a finalidade da vida. É evidente que isso é um pecado, porque desvia o ser humano de seu fim último, que não consiste nos bens do corpo, como declarado assim. Portanto, a prudência da carne é um pecado. Quanto à primeira objeção, deve-se afirmar que a justiça e a temperança incluem em sua própria natureza aquilo que classifica entre as virtudes, a saber, a equidade e a coibição da concupiscência. Portanto, elas nunca são entendidas em mau sentido. Por outro lado, o termo prudência é derivado do prover, como dito anteriormente, o que também pode ser estendido às coisas más. Portanto, embora a prudência seja entendida de modo simples no bom sentido, ainda assim, se algo for acrescentado, pode ser entendida em mau sentido, e é assim que se diz que a prudência da carne é um pecado. No que tange à segunda objeção, deve-se afirmar que a carne está para a alma, como a matéria está para a forma e o instrumento para o agente principal. Por conseguinte, a carne é legitimamente amada e, se for direcionada para o bem da alma, como seu fim. Se, no entanto, uma pessoa colocar
seu fim último em um bem da carne, seu amor será desordenado e ilícito. E é assim que a prudência da carne é direcionada para o amor da carne. A terceira objeção deve-se dizer que o diabo não nos tenta por meio do objetivo do apetite, mas por sugestão. Portanto, uma vez que a prudência implica uma direção a um fim apetecível, não falamos em prudência do diabo, mas em uma prudência direcionada a algum fim maior, que é o modo como o mundo e a carne nos tentam quando apresentam ao nosso apetite bens mundanos ou carnais. Por isso, fala-se em prudência da carne e também prudência do mundo, como, por exemplo, Lucas 16:8. Os filhos deste mundo são mais prudentes no trato de sua gente. E o apóstolo inclui todas as coisas na prudência da carne, porque cobiçamos as coisas externas do mundo por conta da carne. Também podemos responder que uma vez que a prudência é, em certo sentido, chamada de sabedoria, como afirmado acima, pode... Como afirmado assim, vamos ver. O artigo, a questão central desse artigo, que discute a prudência, permanece a razão especulativa à razão prática. Alguns defendem que a prudência estaria na razão especulativa, já que envolve conhecimento e deliberação. Outros sustentam que ela pertence à razão prática, pois lida com ações concretas e contingentes. Conclusão de Tomás: a prudência é própria da razão prática, porque seu objetivo não é o conhecimento, não é o conhecimento em si, mas a ação humana. Ela orienta o agir determinado, o que deve ser feito em situações particulares, enquanto a verdade esportiva busca a verdade, a prudência busca o bem agir. A prudência é definitiva como reta razão aplicada à ação. Distingue-se das virtudes intelectuais especulativas por sua finalidade prática. Pode-se distinguir uma prudência tríplice correspondente aos três tipos de tentação, pois isso está escrito em Tiago 3,15, que existe uma sabedoria terrena, carnal e diabólica. O apóstolo faz uma distinção importante entre a origem de certo tipo de sabedoria. Essa sabedoria não vem do alto, mas é terrena, animal e demoníaca. Principais pontos: sabedoria falsa. Tiago alerta que nem toda sabedoria é divina. Algumas são distorcidas e levam a mal. Características: terrena, limitada às preocupações mundanas. Animal, guiada por instintos e paixões, não pela razão iluminada por Deus. Demoníaca, por ser inspirada por forças contrárias ao Espírito Santo. No contexto, essa passagem aparece na seção em que Tiago contrata a sabedoria verdadeira, que vem de Deus, marcada pela pureza, mansidão e misericórdia, com a sabedoria falsa, marcada por inveja e ambição. Relação com a prudência de São Tomás: para Tomás de Aquino, a prudência verdadeira é a reta razão aplicada à ação sempre orientada ao bem. A sabedoria terrena, descrita por Tiago, se aproxima daquilo que Tomás chama de astúcia ou falsa prudência, que busca fins egoístas e maus. Assim, há também clara convergência, tanto Tiago quanto Tomás distinguem entre uma orientação da reta razão e uma distorção que leva ao pecado. Está escrito em Tiago 3,15 que existe uma sabedoria terrena, carnal e diabólica.
como ficado acima quando tratamos da sabedoria. A prudência da carne é um pecado mortal. Parece que a prudência da carne seja um pecado mortal, pois é pecado mortal rebelar-se contra a lei divina, já que implica desprezar a Deus. Ora, a prudência da carne não está sujeita à lei de Deus. Portanto, a prudência da carne é um pecado mortal. Além disso, todo pecado contra o Espírito Santo é um pecado mortal. Ora, a prudência da carne parece ser um pecado contra o Espírito Santo, porque não se sujeita nem pode sujeitar-se à lei de Deus. E, portanto, parece ser um pecado imperdoável, que é próprio do pecado contra o Espírito Santo. Portanto, a prudência da carne é um pecado mortal. Ademais, o maior mal expõe-se ao maior bem, conforme declara Knight. Ora, a prudência da carne opõe-se à prudência, que é a principal das virtudes morais. Portanto, a prudência da carne é o principal entre os pecados mortais, de modo que ela é um pecado mortal. De resto, o maior mal opõe-se ao maior bem, conforme declarado na ética. Ora, a prudência da carne expõe-se à prudência, que é a principal das virtudes morais. Portanto, a prudência da carne é o principal entre os pecados mortais, de modo que ela é um pecado mortal. Respondo, como afirmado anteriormente, que se diz que uma pessoa é prudente de duas maneiras. Em primeiro lugar, de modo simples, isso é, em relação ao fim da vida como um todo. Em segundo lugar, de modo relativo, isso é, em relação a algum fim particular. Assim, disse que uma pessoa é prudente nos negócios ou em algo parecido. Por conseguinte, se a prudência da carne é considerada correspondente à prudência em que sua significação absoluta, de modo que uma pessoa coloca o fim de sua vida inteira sob os cuidados da carne, é um pecado mortal, porque desse modo se afasta de Deus, já que é impossível ter vários fins últimos, como anteriormente indicado. Se, por outro lado, a prudência da carne é tomada como correspondendo a uma prudência particular, é um pecado venial, pois às vezes acontece que uma pessoa tem uma afeição desordenada por algum prazer da carne, sem se afastar de Deus por um pecado mortal. Nesse caso, ela não coloca o fim de toda a sua vida em um prazer carnal. Dedica-se a obter esse prazer, é um pecado venial e pertence à prudência da carne. Mas se alguém direciona os cuidados com a carne para um fim honesto, como quando alguém toma cuidado com a comida para o sustento do corpo, já não se trata de prudência da carne, porque então usam-se os cuidados com a carne como meios para um fim. Quanto à primeira objeção, deve-se dizer que o apóstolo está falando daquela prudência carnal pela qual se coloca o fim de toda a sua vida nos bens da carne. Isso é um pecado mortal. No que tange à segunda objeção, deve-se afirmar que a prudência da carne não implica um pecado contra o Espírito Santo, pois quando é dito não se sujeita nem pode sujeitar-se à lei de Deus, Romanos 8:7, não significa que aquele que tem a prudência carnal não possa ser convertido e submetido à lei de Deus, mas que é a prudência carnal em si que não pode estar sujeita à lei de Deus.
Assim como a injustiça não pode ser justa, nem o calor ser frio, embora o que é quente possa tornar-se frio. A terceira objeção. Deve-se dizer que todo pecado é contrário à prudência, assim como a prudência é compartilhada por toda virtude. Mas não se segue que todo pecado que se opõe à prudência seja o mais grave, mas somente quando se opõe à prudência em algum assunto muito grave. Artigo 3. A astúcia é um pecado especial. Parece que a astúcia não seria um pecado especial, pois as palavras das Escrituras Sagradas não induzem ninguém a pecar, e, no entanto, elas nos induzem à astúcia, de acordo com Provérbios 1:4, para ensinar sagacidade aos ingênuos. Para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom senso. Principais pontos. Destinatário simples, aqueles sem experiência ou instrução, jovens em fase de formação ainda aprendendo a discernir. Objetivo: prudência, capacidade de agir com cautela e sabedoria prática. Conhecimento, compreensão da realidade e da verdade. Bom senso, discernimento equilibrado para tomar decisões corretas. Relação com Santo Tomás de Aquino. Tomás define a prudência como a reta razão aplicada à ação. O versículo mostra que a prudência pode ser ensinada e cultivada, especialmente nos jovens e nos inexperientes. Assim, há uma convergência. Tanto a Bíblia quanto Tomás veem a prudência como virtude fundamental para orientar a vida moral e prática. Para ensinar sagacidade aos ingênuos. Portanto, a astúcia não é um pecado. Além disso, de acordo com Provérbios 13:16, a pessoa inteligente faz tudo com conhecimento. Ou ela o faz para um fim bom ou mau. Se para um fim bom, aparentemente, não há pecado. Se para um mal, sua atitude parece pertencer à prudência carnal ou mundana. Portanto, a astúcia não é um pecado especial distinto da prudência. Ademais, Gregório, ao explicar com palavras de Jó 12, a simplicidade do homem justo é ridicularizada. Jó, encontramos um discurso de Jó em resposta a seus amigos, cheio de ironia e sabedoria prática. Versículo 12:13, núcleo do capítulo: com os idosos está a sabedoria, e na abundância de dias o entendimento. Como Deus está a sabedoria e a força, ele tem conselho e entendimento. Os principais pontos do capítulo: a ironia contra os amigos. Jó critica a pretensão deles de serem os únicos sábios. Ele afirma que também possui entendimento. Sabedoria dos anciãos. Reconhece que a experiência do mais velho traz discernimento. Fonte última da sabedoria. Apesar disso, declara que a verdadeira sabedoria e poder pertencem a Deus. Soberania divina. Deus é quem derruba reis, confunde juízes, despoja sacerdotes e revela segredos ocultos. Mensagem central: a sabedoria humana é limitada. Somente Deus possui o conselho perfeito e o entendimento absoluto. Relação com a prudência. Em Tomás de Aquino, a prudência é a reta razão aplicada à ação.
Jó lembra que, por mais que os homens cultivem prudência e experiência, a fonte última da verdadeira sabedoria é Deus. Isso conecta a tradição bíblica com a filosofia cristã. A prudência humana deve estar subordinada à sabedoria divina. A simplicidade do homem justo é ridicularizada. Declara que a sabedoria deste mundo é disfarçar os pensamentos por artifício, esconder o sentido com palavras, representar o erro com verdade, demonstrar que as coisas verdadeiras são falsas. Morale 10:29. No trecho Morale 10:29 de São Gregório Magno, comenta a prudência e a sabedoria prática dentro da obra Morale in Nobis. Comentário ao livro de Jó. Principais pontos. Prudência verdadeira versus falsa. Gregório distingue entre a prudência que vem de Deus e aquela que é apenas astúcia humana. Sabedoria prática. Ele ressalta que a prudência deve estar sempre ordenada ao bem, não ao proveito egoísta. Exemplo de Jó. O texto mostra como Jó, em meio ao sofrimento, mantém a prudência que não se reduz ao cálculo humano, mas confia na sabedoria divina. Dimensão moral. A prudência é vista como virtude que guia as ações, mas só é autêntica quando iluminada pela fé. Relação com Tomás de Aquino. Tomás, séculos depois, retoma essa distinção. A prudência é a reta razão aplicada à ação, enquanto a astúcia é uma deformação. Ambos concordam que a prudência não pode ser separada da moralidade. Ela só é verdadeira quando orientada ao bem. E mais adiante ele acrescenta que a prudência é adquirida pelos jovens e é aprendida pela criança por um professor. As coisas acima parecem ter relação com a astúcia, portanto a astúcia não é distinta da prudência carnal ou mundana, e consequentemente parece não ser um pecado especial. Pelo contrário, o apóstolo diz: renunciamos às coisas ocultas da desonestidade. Não caminhamos com astúcia nem adulterando a palavra de Deus. Portanto, a astúcia é um pecado. Respondo que a prudência é a reta razão das ações a cumprir, assim como a ciência é a reta razão das coisas a conhecer. Em questões especulativas, pode-se pecar contra a retidão do conhecimento de duas maneiras. A primeira é quando a razão é levada a uma conclusão falsa que parece ser verdadeira. A segunda é quando a razão procede de premissas falsas que parecem verdadeiras, seja para uma conclusão verdadeira ou falsa. Também um pecado pode ser contra a prudência por ter alguma semelhança com ela, de duas maneiras. A primeira é quando a atenção da razão é direcionada para um fim, que na verdade não é bom, mas somente na aparência. Isso diz respeito à prudência da carne. A segunda é quando, para obter certo fim, seja bom ou mal, uma pessoa usa meios que não são verdadeiros, mas fictícios e falsificados. E isso pertence ao pecado da astúcia. Consequentemente, a astúcia é um pecado contrário à prudência e distinto da prudência da carne. Quanto à primeira objeção, como Agostinho observa, contra Juliano IV,
Contra Juliano, Santo Agostinho responde à crítica do herege Juliano de Eclano, que defendia o pelagianismo. Contexto do trecho. Juliano acusava Agostinho de difundir uma visão negativa da natureza humana, especialmente em relação ao pecado original. Agostinho rebate mostrando que a concupiscência não é apenas uma inclinação neutra, mas uma desordem produzida pelo pecado. Ele insiste que a graça de Cristo é absolutamente necessária para a salvação, pois a natureza humana, ferida pelo pecado, não consegue alcançar o bem por si mesma. Pontos principais. Natureza e concupiscência. Agostinho distingue entre natureza criada por Deus, boa, e a concupiscência que resulta da queda, má. Crítica ao pelagianismo. Juliano defendia que o homem poderia ser justo sem a graça. Agostinho refuta, mostrando que isso contradiz a escritura e a experiência humana. Função da lei e da graça. A lei mostra o pecado, mas só a graça liberta. Cristo como médico. A humanidade é como um enfermo que precisa do médico divino para ser curado. Relação com a prudência. Para Agostinho, a verdadeira prudência não é apenas cálculo humano, mas depende da graça que ordena a razão. Isso se conecta com Tomás de Aquino, que mais tarde definirá a prudência como a reta razão aplicada à ação, mas sempre subordinada à graça e ao fim último em Deus. Deve-se dizer que, assim como a prudência às vezes é entendida absolutamente no mau sentido, a astúcia por vezes é entendida no bom sentido, isso devido à semelhança entre as duas. Em sentido próprio, contudo, a astúcia é entendida de modo ruim, como afirma o filósofo Kant. Sobre a segunda objeção, deve-se dizer que a astúcia pode levar à deliberação direcionada tanto a um fim bom quanto a um fim maligno, mas não deve chegar a um bom fim por vias falsas e simuladas, mas por meios verdadeiros. Portanto, a astúcia é um pecado, até mesmo se for direcionada para um bom fim. Sobre a terceira objeção, Gregório considerou com prudência do mundo tudo aquilo que pode pertencer à falsa prudência, de modo que ela também incluiu a astúcia. Artigo 4. O dolo é um pecado relacionado com a astúcia. Parece que o dolo não seria um pecado relacionado com a astúcia, porque o pecado não tem lugar nas pessoas perfeitas, principalmente o mortal. Porém, certo dolo pode ser encontrado nessas pessoas, de acordo com 2 Coríntios 12:16. Sendo astuto, conquistei-lo com dolo. Portanto, o dolo nem sempre é um pecado. Além disso, o dolo parece pertencer principalmente à língua, de acordo com Salmo 5, versículo 10, usando dolorosamente suas línguas. Declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios planos. Expulsa-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. O salmista pede que Deus alcance
declare culpados os que tramam o mal. Consequência dos próprios planos, os ímpios caem nas armadilhas que eles mesmos criaram. Motivos da punição, suas muitas transgressões e a rebeldia contra Deus. Contraste com os justos, enquanto os ímpios são expulsos, os justos encontram refúgio e alegria na presença de Deus. Em relação com a prudência bíblica não é apenas cálculo humano, mas discernimento que evita cair em planos perversos. O Salmo mostra que a falta de prudência e a rebeldia contra Deus levam à ruína. Em São Tomás, a prudência é quieta, razão aplicada à ação. Aqui vemos a razão distorcida que conduz ao pecado e à própria destruição. Ora, a astúcia, assim como a prudência, está no próprio ato da razão. Portanto, o dolo não faz parte da astúcia. Ademais, está escrito em Provérbios 12:20 que o dolo está no coração daqueles que pensam coisas más. Mas nem todo pensamento de coisas más tem relação com a astúcia. Assim, o dolo não parece fazer parte da astúcia. Pelo contrário, a astúcia visa ficar à espreita. Segundo Éfeso 4:14, com astúcia ficam à espreita para enganar. O dolo visa a mesma coisa, portanto, o dolo faz parte da astúcia. Como afirmado acima no artigo 3, respondo que pertence à astúcia escolher caminhos que não são verdadeiros, mas simulados e aparentes, para alcançar algum fim, bom ou mau. Entretanto, a escolha de tais caminhos pode ser considerada de dois pontos de vista. Do primeiro, no que diz respeito ao processo de planejamento mental desses caminhos. Esse se relaciona com a astúcia em sentido, assim como pensar no caminho certo para um fim devido estar relacionado com a prudência. De acordo com o segundo ponto de vista, a escolha desses caminhos podem ser considerada em relação à sua execução real. E, nesse sentido, pertence ao dolo. Portanto, o dolo implica a execução da astúcia e, desse modo, é parte dela. Assim sendo, em relação à primeira objeção, deve-se afirmar que, do mesmo modo que a astúcia é entendida adequadamente em um sentido mau, é indevidamente em um sentido bom, o mesmo acontece com o dolo, que é a execução da astúcia. Quando a segunda objeção deve-se declarar que a execução da astúcia com o objetivo de enganar é efetuada, antes de tudo, por palavras, que ocupam o lugar principal entre aqueles sinais por meio de que uma pessoa indica alguma coisa, como afirma Agostinho. Sobre a doutrina cristã 2:3. Portanto, a astúcia é atribuída principalmente à fala. Porém, o dolo acontece também nas ações. De acordo com o Salmo 104, versículo 25, e trata-se seus servos com perfídia. Existe dolo também no coração. Segundo o Eclesiastes 19:26, seu íntimo está cheio de engano. Este é o dolo no sentido de planejamento mental. Segundo o Salmo 37, os ímpios estudam enganos o dia inteiro. Sobre a terceira objeção, deve-se dizer que
Quem quer que pense em praticar alguma ação maligna precisa planejar certas maneiras de atingir seu objetivo e, na maior parte das vezes, cria maneiras enganosas pelas quais é mais fácil obter seu fim. Contudo, em certas ocasiões acontece que o mal é praticado abertamente e pela violência, sem astúcia e dolo. Porém, com isso é mais difícil, de ocorrência menos frequente. Artigo 5º. A fraude faz parte da astúcia. Parece que a fraude não faça parte da astúcia, porque não merece elogios a pessoa que se deixa enganar, que é o fim para o qual tende a astúcia. Mesmo assim, alguém pode merecer elogios por se deixar enganar, de acordo com 1 Coríntios 6, 7. Porque que prefere sofrer a injustiça à fraude. Por conseguinte, a fraude não pertence à astúcia. Além disso, a fraude parece consistir na ilícita usurpação ou retenção de bens externos, pois está escrito em Atos 5, 1, 2, que certo homem chamado Ananias, de comum acordo com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Com a cumplicidade de sua mulher, reteve parte do preço e foi depositar o resto aos pés dos apóstolos. Ora, usurpar ou reter coisas ilegalmente diz respeito à injustiça ou à iliberalidade. Portanto, a fraude não pertence à astúcia que se opõe à prudência. Ademais, nenhum ser humano emprega a astúcia contra si mesmo, mas as fraudes de algumas pessoas são contra si mesmas. De fato, em Provérbios 1:18, mencionam-se pessoas que praticam fraudes contra suas próprias almas. Portanto, a fraude não pertence à astúcia. Pelo contrário, o objetivo da fraude é enganar. Segundo Jó 13:9b, ou será Deus enganado com um ser humano por meio de vossas transações fraudulentas? Ora, a astúcia é direcionada ao mesmo objetivo. Portanto, a fraude faz parte da astúcia. Assim como o dolo consiste na efetivação da astúcia, respondo que o mesmo acontece com a fraude, mas parece diferir no fato de que o dolo diz respeito à execução da astúcia de modo geral, seja ela efetuada por palavras ou por ações, enquanto a fraude tem relação mais propriamente com a execução da astúcia por ações. Quanto à primeira objeção, deve-se declarar que o apóstolo não aconselha os fiéis a serem enganados, mas a suportar pacientemente o efeito de serem enganados e as injúrias infligidas contra eles por fraude. Em relação à segunda objeção, deve-se afirmar que a efetivação da astúcia pode ser realizada por outro vício, do mesmo modo que a execução da prudência pelas virtudes. Portanto, nada impede que a fraude seja relacionada com a cobiça ou a iliberalidade. No que tange à terceira objeção, deve-se afirmar que aqueles que cometem fraude não planejam nada de mal contra si mesmos ou contra suas próprias almas, mas é por meio do justo juiz que Deus
justo juiz de Deus, que aquilo que conspiraram contra os outros volta para si, segundo Salmo 7, versículo 16b, cai na cova que fez. Artigo 6. A solicitude é ilícita em questões temporais. Parece que seria lícito haver solicitude em questões temporais, porque um superior deve ser solícito para com seus súditos, de acordo com Romanos 12:8. Presida com zelo. Ora, de acordo com a ordem divina, o ser humano é colocado sobre as coisas temporais, tudo submeter-te a seus pés. Por conseguinte, as pessoas devem ser solícitas no que diz respeito às coisas temporais. Além disso, todos são solícitos quanto ao fim para o qual trabalham. Ora, é lícito que uma pessoa trabalhe pelas coisas temporais pelas quais sustenta sua própria vida. Porquanto o apóstolo diz: quem não quiser trabalhar, que também não coma. Logo é permitido ser solícito quanto às coisas temporais. Ademais, a solicitude relacionada com as obras de misericórdia é louvável de acordo com 2 Timóteo 1,17, quando Onesíforo veio a Roma, procurou-me com solicitude até me encontrar. Na verdade, a solicitude relacionada com as coisas temporais às vezes está relacionada com obras de misericórdia. Por exemplo, quando alguém é solícito em zelar pelos interesses de órfãos e pobres. Portanto, a solicitude relacionada com as coisas temporais não é ilícita. Entretanto, contrariamente a isso, nosso Senhor disse: não vos preocupeis, dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, com que nós vamos vestir. Embora essas coisas sejam extremamente necessárias. Respondo que a solicitude está relacionada com um esforço aplicado para obter algo. Ora, é evidente que o esforço é mais aplicado quando há medo do fracasso, de modo que há menos solicitude quando o sucesso é garantido. Por conseguinte, a solicitude sobre as coisas temporais pode ser ilícita de 3 maneiras. A primeira maneira diz respeito ao objeto da solicitude, ou seja, quando só buscamos como fim as coisas temporais. Por isso, Agostinho declara: quando Nosso Senhor disse: não sejais solícitos, foi para que os apóstolos não se ativessem a essas coisas, dedicando-se mais a elas que à pregação do Evangelho que lhes fora ordenado. De operibus monachorum. De acordo com Operibus Monachorum, Santo Agostinho discute a vida monástica e no capítulo 26 ele elabora especificamente a questão do trabalho dos monges. Principais pontos de Operibus Monachorum 26. Crítica à ociosidade.
Agostinho insiste que os monges não devem viver sem trabalho, sustentando-se apenas das esmolas dos fiéis. Exemplo apostólico. Ele recorda a São Paulo que trabalhar com as próprias mãos para não ser pesado à comunidade. Equilíbrio entre oração e trabalho. O labor manual não deve impedir a vida espiritual, mas complementá-la. Finalidade do trabalho. O esforço dos monges deve servir ao bem comum, evitando a tentação e a preguiça. Caridade e disciplina. O trabalho é visto como expressão de amor ao próximo e como disciplina contra os vícios. Relação com a prudência. Agostinho mostra que a verdadeira prudência não é saber o que é bom, mas ordenar a vida de modo concreto, aqui através do trabalho. Assim como Tomás de Aquino define a prudência como a reta razão aplicada à ação, Agostinho aplica esse princípio à vida monástica. A razão iluminada pela fé orientada aos monges a unir oração e labor. Segunda maneira em que a solicitude para com as coisas temporais pode ser ilícita é quando a pessoa emprega um esforço exagerado para obtê-las, afastando-se assim das coisas espirituais, que deveriam ser o objeto principal de sua busca. Por causa disso, está escrito que a solicitude em relação a este mundo sufoca a palavra. A terceira maneira tem relação com o medo excessivo, a saber, quando alguém teme que lhe faltem as coisas necessárias, mesmo depois de fazer o que lhe devia ter feito. Nosso Senhor dá 3 motivos para deixar de lado esse medo. Em primeiro lugar, em vista dos favores maiores que são divinamente concedidos ao ser humano, independentemente de sua solicitude, a saber, seu corpo e sua alma. Em segundo lugar, pelo cuidado com que Deus auxilia animais e plantas, proporcionalmente à sua natureza. Sem a assistência do ser humano, em terceiro lugar, a providência divina, cuja ignorância faz com que os gentios sejam solícitos na busca dos bens temporais acima de quaisquer outros. E assim ele conclui que nossa solicitude deve estar relacionada principalmente com os bens espirituais, na esperança de que os temporais também nos sejam concedidos, segundo nossas necessidades, se fizermos o que devemos. A primeira objeção deve-se dizer que os bens temporais estão sujeitos ao ser humano, para que possa usá-los de acordo com suas necessidades, não para que ponha neles seu fim e sejam excessivamente solícitos em relação a eles. A segunda objeção deve-se afirmar que a solicitude de alguém que ganha seu pão pelo trabalho corporal não é supérflua, mas proporcional. Daí que Jerônimo diga que o trabalho deve ser feito, mas sem uma solicitude excessiva, ou seja, do tipo que inquieta a alma. Essa resposta à terceira objeção deve-se declarar que, nas obras de misericórdia, a solicitude sobre as coisas temporais é ordenada à caridade como seu fim e, portanto, não é ilícita a menos que seja excessiva. Artigo 7. Devemos ser solícitos quanto ao futuro?
Parece que deveríamos ser solícitos quanto ao futuro, pois está escrito: vai ver a formiga ao preguiçoso. Escrito em Provérbios 6:6. Ao preguiçoso, observa seu proceder e torna-te sábio. Ela que não tem chefe, nem fiscal, nem soberano, no verão prepara seu alimento, ajunta sua comida no tempo da colheita. Ora, isso é ser solícito quanto ao futuro. Portanto, a solicitude sobre o futuro é louvável. Além disso, a solicitude faz parte da prudência, e a prudência é principalmente relacionada com o futuro, já que sua parte principal são providências sobre coisas futuras, como dito anteriormente. Portanto, é virtuoso ser solícito quanto ao futuro. Ademais, quem guarda algo para conservá-lo para o dia do amanhã é solícito quanto ao futuro. Sobre isso, lemos em João 12:6 que o próprio Cristo tinha uma sacola para guardar as coisas que Judas carregava e que os apóstolos guardavam o dinheiro das vendas dos imóveis que havia sido depositado a seus pés. Portanto, a solicitude quanto ao futuro é lícita. Contrariamente a essas objeções, nosso Senhor disse: não vos preocupeis com o dia de amanhã, onde amanhã representa o futuro, como Jerônimo diz em seu comentário sobre essa passagem. Respondo que nenhum trabalho pode ser virtuoso a menos que esteja revertido das devidas circunstâncias, entre elas o devido tempo, segundo Eclesiastes 8:6. Pois há um tempo e julgamento para todas as coisas, que se aplica não apenas a atos externos, mas também à solicitude interna, pois todo o tempo tem sua solicitude apropriada. A solicitude sobre as colheitas pertence ao verão. A solicitude sobre a safra à época do outono. Por conseguinte, se já no verão alguém fosse solícito para com a safra, estaria antecipando desnecessariamente uma preocupação no futuro. Daí que, ao proibir tais preocupações excessivas, dizendo não vos preocupeis com o dia de amanhã, nosso Senhor acrescente: o dia de amanhã terá suas próprias dificuldades, ou seja, o amanhã terá sua própria solicitude, o que será um fardo suficiente para a alma. E isso é que ele quer dizer ao adicionar: a cada dia basta o seu peso, ou seja, seu ônus de solicitude. Sobre a primeira objeção, deve-se dizer que a formiga é solícita no tempo certo, e isso é que nos é proposto que imitemos. Quanto à segunda objeção, deve-se afirmar que a devida providência das coisas relacionadas com o futuro pertence à prudência, mas seria uma providência ou solicitude desordenada das coisas relacionadas com o futuro se alguém buscasse as coisas temporais, às quais se aplicam os termos passado e futuro como fins, ou se as procurasse além das necessidades da vida presente, ou se ocupasse de antemão do tempo da solicitude. No que tange à terceira objeção, como disse respeito ao destino, quando vemos um servo de Deus tomando providência para que não lhe falte essas coisas necessárias, não devemos julgá-lo como solícito.
para com o amanhã, pois até nosso Senhor, para nosso exemplo, tinha uma bolsa. E no livro de Atos está escrito que os apóstolos buscaram os meios necessários de sua existência para o futuro em vista de uma fome iminente. Portanto, nosso Senhor não condena alguém que, de acordo com o costume humano, busque tais coisas, mas aquele que se opõe a Deus por causa delas. Esse sermão Domino em Monte 2:17. No Tratado de Sermone Domini Monte, Agostinho comenta o Sermão da Montanha no livro 2, capítulo 17. Ele interpreta a passagem sobre a simplicidade e a pureza do coração. Principais pontos. Segundo 17. Olho simples. Agostinho explica que o olho simples significa uma intenção reta e pura voltada para Deus. Olho mau, quando a intenção é dividida ou voltada para bens terrenos, o coração se torna cheio de trevas. Unidade interior. A simplicidade do olhar representa a unidade da vida interior, sem duplicidade ou hipocrisia. Finalidade moral. A pureza da intenção é essencial para que as obras sejam verdadeiramente boas. Relação com a prudência. Para Agostinho, a simplicidade do coração é condição para a verdadeira sabedoria prática. Tomás de Aquino, séculos depois, dirá que a prudência é a reta razão aplicada à ação. Mas essa reta razão só é possível se a intenção estiver ordenada ao bem. Assim há uma convergência. Tanto Agostinho quanto Tomás mostram que a prudência não é apenas cálculo racional, mas exige pureza de intenção. Esses vícios originam-se da cobiça? Parece que esses vícios não se originam da cobiça, pois, como foi dito anteriormente, é por luxúria que a razão mais padece em sua retidão. Ora, esses vícios opõem-se à reta razão, a saber, à prudência. Por conseguinte, originam-se principalmente da luxúria, especialmente se pensarmos que o filósofo disse na Ética, que Vênus é cheia de dono, e seu cinto é variegado, e que aquele que é incontinente no desejo faz uso de artimanhas. Além disso, esses vícios têm certa semelhança com a prudência, conforme afirmava anteriormente. Porém, uma vez que a prudência está na razão, eles parecem ser mais semelhantes aos vícios espirituais, como a soberba e a vanglória. Portanto, os vícios anteriormente mencionados parecem orientar-se mais da soberba do que da cobiça. Ademais, o ser humano faz uso de estratagemas, não apenas para apoderar-se de bens alheios, mas também para planejar assassinatos. Isso faz parte da ira e aquilo da cobiça. O uso de estratagemas refere-se à astúcia, ao dolo e à fraude. Portanto, os vícios acima mencionados originam-se não apenas a cobiça, mas também a ira. Pelo contrário, Gregório, Moralia 31,
livro 31, capítulo 45, afirma que a fraude é filha da cobiça. Respondo conforme dito anteriormente que a prudência da carne e a astúcia, bem como o dolo e a fraude, têm certa semelhança com a prudência no que diz respeito a algum tipo de uso da razão. Ora, entre todas as virtudes morais, é na justiça que está no apetite racional que o uso da reta razão mostra-se principalmente. Por conseguinte, o uso indevido da razão aparece com máxima evidência nos vícios opostos à justiça, o principal dos quais é a cobiça. Portanto, os vícios assim mencionados originam-se principalmente da cobiça. Quanto à primeira objeção, devemos declarar que, por causa da veemência do prazer e da concupiscência da luxúria, suprime inteiramente a razão do exercício do seu ato. Enquanto nos vícios acima mencionados há algum uso da razão, embora desordenado, daí que esses vícios não se originem diretamente da luxúria. Porque quando o filósofo diz que Vênus está cheia de dolo, está se referindo a uma certa similaridade com a razão, na medida em que a luxúria toma posse do ser humano repetidamente, como quando é movido a praticar ações enganosas. Porém, não por meio de astúcia, e sim pela veemência da concupiscência e do prazer. Por isso, acrescenta que Vênus enlouquece o juízo até do mais sábio. No que tange à segunda objeção, deve-se dizer que agir por meio de artimanhas parece fazer parte da fraqueza de espírito, já que uma pessoa magnânima desejara ser transparente em todas as coisas, como diz o filósofo na Ética, livro 4, capítulo 3. Por conseguinte, como a soberba tem certa semelhança com a magnanimidade ou finge tê-la, segue-se que os vícios acima mencionados, que usam a fraude e o dolo, não se originam diretamente da soberba, mas da cobiça, que busca seu próprio lucro e está pouco interessado na superioridade. Sobre a terceira objeção, devemos dizer que o movimento da ira é repentino e, portanto, age com precipitação e sem consumo, contrariamente aos vícios acima mencionados, embora neles se usem conselhos desordenadamente. O fato de algumas pessoas utilizarem estratégias para planejar assassinatos não surge tanto da ira, mas mais ainda do ódio, porque o irado deseja prejudicar de modo manifesto, como afirma o filósofo na retórica. Questão 56. Sobre os preceitos da prudência. Devemos agora considerar os preceitos da prudência sobre os quais há dois temas de investigação. O primeiro sobre os preceitos da prudência, o segundo sobre os preceitos dos vícios opostos. Artigo 1. O preceito do Decálogo deveria incluir um preceito da prudência? Parece que entre os preceitos do Decálogo deveria haver um que dissesse respeito à prudência, pois um preceito relacionado com a principal das virtudes deveria ser incluído nos preceitos principais. Ora,
Os principais preceitos são os do Decálogo, e já que a prudência é a principal das virtudes, parece que entre os preceitos do Decálogo deveria haver sido oferecido um sobre a prudência. Além disso, o ensino do Evangelho contém a lei principal no que diz respeito aos preceitos do Decálogo. Ora, no ensino do Evangelho há um preceito sobre a prudência. Sede, pois, prudentes como as serpentes. Portanto, entre os preceitos do Decálogo, deveria haver um relativo à prudência. Ademais, os outros documentos do Antigo Testamento são direcionados aos preceitos do Decálogo. Assim, está escrito em Miqueias 3:22: Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a quem eu Malaquias 3:22, a quem eu prescrevi no Horeb, leis e preceitos para todo Israel. Ora, nos outros escritos do Testamento há preceitos sobre a prudência, por exemplo, em Provérbios 3:5, não te apoies em tua própria inteligência. E mais adiante em Provérbios 4:25, que teus olhos olhem sempre para a frente e teu olhar siga reto para adiante. Portanto, na lei também deveria haver um preceito relacionado com a prudência, especialmente nos preceitos do Decálogo. O contrário, porém, é evidente para quem recapitula os preceitos do Decálogo. Como foi dito acima, quando tratávamos dos preceitos, respondo que os mandamentos do Decálogo que foram dados a todo o povo são, de fato, uma questão de conhecimento comum a todos e, de certo modo, pertence à razão natural. Ora, entre as coisas ditadas pela razão natural estão principalmente os fins da vida humana que, na ordem prática, são princípios equivalentes àqueles que naturalmente são conhecidos na ordem especulativa, o que se evidencia pelo que foi discutido anteriormente. A prudência, no entanto, não se relaciona com um fim, mas aos meios para chegar a um fim. Por isso não foi conveniente que se fosse acrescentada aos mandamentos do Decálogo. Contudo, todos os preceitos do Decálogo estão relacionados com a prudência na medida em que dirige todos os atos virtuosos. Sobre a primeira objeção, deve dizer que, embora a prudência seja, em sentido simples, a principal entre todas as virtudes morais, a justiça, no entanto, mais que qualquer outra virtude, diz respeito ao conceito de dever, condição necessária para um preceito, conforme discutido anteriormente. Portanto, os principais preceitos da lei, que são os do Decálogo, deveriam referir-se mais à justiça do que à prudência. Quanto à segunda objeção, deve dizer que o ensino do Evangelho é a doutrina da perfeição. Por conseguinte, era necessário nela instruir perfeitamente o ser humano em todos os assuntos relacionados com a conduta correta da vida, sejam eles fins ou meios. Assim era mister no ensinamento do Evangelho que fossem dados preceitos também acerca da prudência. No que tange à terceira objeção, deve-se afirmar que, assim como uma das partes do ensino do Antigo Testamento é direcionada aos preceitos do Decálogo com seu fim, também foi conveniente que
em ensinamentos subsequentes do Antigo Testamento aos seres humanos fossem atribuídos sobre os atos de prudência que se relacionam com os meios ordenados a esse fim. Artigo 2. Os preceitos proibitivos que dizem respeito aos vícios contrários à prudência são apresentados adequadamente na lei antiga. Parece que os preceitos proibitivos relacionados com os vícios contrários à prudência não teriam sido apresentados adequadamente na lei antiga, pois os vícios que são diretamente contrários à prudência, como a imprudência e suas partes, não são menos opostos a ela do que aqueles que lhe têm certa semelhança, como a astúcia e os vícios colaterais. Ora, estes vícios são proibidos na lei, pois está escrito em Levítico 19:16: não propagues calúnia entre o povo. E em Deuteronômio 25:13: não terás na bolsa 2 pesos, um grande e um pequeno. Portanto, também deveria haver preceitos proibitivos acerca dos vícios que são diretamente contrários à prudência. Ademais, há espaço para fraudes em muitas outras coisas além da compra e venda. Portanto, a lei proibiu inconsistentemente a fraude apenas no comércio. Além disso, existe a mesma razão para prescrever um ato de virtude e para proibir o ato de um vício contrário. Mas atos de prudência não são prescritos na lei. Portanto, nenhum vício contrário deveria ter sido proibido na lei. Entretanto, é o contrário que fica evidente nos preceitos da lei citados na primeira objeção. Respondo, como afirmado acima, que a justiça, antes de tudo, diz respeito à noção de haver, que é uma condição necessária para um preceito, porque a justiça é dirigida a dar ao outro aquilo que lhe é devido, como veremos mais adiante. Ora, o pecado da astúcia quanto à sua execução é cometido principalmente em questões de justiça, como declarado acima. Portanto, era apropriado que a lei contivesse preceitos que proibissem a execução da astúcia enquanto relacionada com a injustiça, como quando alguém faz uso de dolo e fraude para caluniar outra pessoa ou roubar-lhe os bens. Sobre a primeira objeção, portanto, deve-se dizer que os vícios que são diretamente opostos à prudência não fazem parte da injustiça da mesma maneira que a execução da astúcia e, por conseguinte, não são proibidos na lei, como são a fraude e a astúcia que fazem parte da injustiça. Quanto à segunda objeção, deve-se dizer que toda fraude e dolo cometido em matéria de justiça podem ser entendidos como proibidos na proibição da calúnia. No entanto, a fraude e a astúcia costumam ser praticadas principalmente no comércio, segundo está escrito em Eclesiastes 26:29. Um revendedor não se justifica pelo pecado dos lábios. Por esse motivo que a lei continha um preceito especial que proibia a compra e venda fraudulentas. No que tange à terceira objeção, deve-se afirmar que todos os preceitos da lei relacionados com atos de justiça pertencem à execução da prudência, assim como os preceitos proibitivos do roubo, da calúnia e da venda fraudulenta concernem a execução da astúcia. Vozes de bolso.
A prudência está na vontade ou na razão? Parece que a prudência não estaria em nossa capacidade de conhecer, mas de querer, pois Agostinho, no livro Costumes da Igreja Católica comparados aos dos maniqueus, livro 15, declara que a prudência é o amor que escolhe sagazmente entre as coisas que ajudam e as que produzem impedimento. Ora, o amor não está na capacidade de conhecer, mas de querer. Portanto, a prudência está na capacidade de querer. Versos do Santo. Tomás de Aquino nasceu em Rocaseca, perto de Cassino, no reino de Nápoles, sul da Itália, na família dos condes de Aquino. Iniciou a sua educação na abadia de Monte Cassino. Em 1243 ingressou na Ordem dos Dominicanos. Foi discípulo do erudito alemão Alberto Magno em Paris e em Colônia. Em 1252 iniciou seus comentários da Bíblia. Foi nomeado mestre da Universidade de Paris em 1257, regressando à Itália 2 anos depois. Em 1269 voltou a Paris ocupando a cátedra de mestre de teologia. Em 1272 retornou à Itália para ensinar na Universidade de Nápoles. Morreu em 1274, quando se dirigia ao Concílio de Leão. Paz e bem.